pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do RH Talks. Eu sou a Jéssica Martins, eu sou curadora desse evento, eu sou a âncora também, e hoje eu tenho o prazer de falar com a Hannah sobre segurança psicológica. Antes da gente falar, dar um contexto maior sobre o que a gente vai falar, vou pedir que ela se apresente. Hannah, seja bem-vinda, obrigada aí pelo seu tempo, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Antes da gente começar a falar, se apresenta, por favor. Olá, gente, tudo bem? Oi, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês no RH Talks, me apresentando um pouco mais. Meu nome é Hannah Chamon, eu sou agente de transformação organizacional, especialista em segurança psicológica, e eu trabalho nas empresas facilitando e co-criando projetos de inovação, e minha abordagem da inovação é a transformação através das pessoas. Então, contando um pouquinho da minha história, alguns anos atrás eu decidi mudar de carreira, eu trabalhava em televisão, e eu decidi mudar de carreira, eu fui fazer um mestrado em inovação na Hyper Island, um mestrado em Digital Management na Hyper Island, em Manchester, onde eu pude mergulhar no assunto cultura organizacional e comecei a entender mais sobre segurança psicológica. E para desenvolver a minha tese sobre segurança psicológica e inovação, eu fui trabalhar com um autor chamado Timothy Clark. Ele escreveu o livro The 4 Stages of Psychological Safety, então os 4 estágios da segurança psicológica, e eu passei alguns meses imersa no trabalho do Timothy, aprendendo muito, tendo ele como mentor também na minha vida profissional e nessa nova fase da minha carreira. E desde que eu voltei, eu trabalho com as empresas e com as pessoas para tentar criar impacto e ambientes seguros e saudáveis, que a gente possa potencializar a força das pessoas dentro das empresas. Muito bom, Hannah, obrigada pelo seu tempo novamente, Acho que o tema segurança psicológica, ele, você vai falar um pouquinho pra gente, ele já existe há um tempo, mas alinhado aí com estratégias corporativas é algo relativamente novo, a gente tem poucas referências, por isso eu tenho trazido bastante para os meus conteúdos, as minhas mediações e eventos esse tema, porque eu acho que é um ponto de atenção muito importante para as empresas daqui para frente. Então aproveitem bastante esse conteúdo. E para a gente introduzir, Hannah, acho que nivelar todo mundo aí que eventualmente não entende tão bem o conceito, o tema, traz para a gente, o que é segurança psicológica e da onde que vem esse conceito? Boa, Jéssica. Então, segurança psicológica é quando as pessoas se sentem seguras para se arriscar dentro de um grupo sem medo, de algum julgamento, medo de alguma punição, medo de alguma crítica. E quando a gente fala se arriscar, que risco é esse? Que risco é esse que a gente está tomando, É risco de fazer uma pergunta que seja. Risco de dar uma opinião e ser julgado por isso, Risco de experimentar algo novo, nem que seja uma planilha nova, uma forma nova de fazer o seu trabalho, e ser julgado e ser punido porque errou, Risco de experimentar. Então, infelizmente, a gente sabe que no ambiente de trabalho, tomar riscos não é bem-vindo, O ambiente de trabalho não incentiva as pessoas a se arriscarem, e principalmente se arriscarem sem medo. Então, quando a gente constrói um ambiente seguro, quando a gente constrói relações interpessoais saudáveis e efetivas, focadas em respeito, transparência e empatia. Para mim, isso é muito segurança psicológica, você poder trazer quem você é para o trabalho, sem medo de ser punido por isso. Quando a gente fala em vulnerabilidade nada mais é do que ser humano. Então, trazer a sua integralidade para o trabalho e contribuir, interagir, fazer perguntas, aprender sem medo. E aí, falando um pouco de como surgiu há bastante tempo, se eu não me engano, 1965, ou seja, há bastante tempo, só começou a ter mais visibilidade quando a Amy Edmondson, então uma PhD e professora de Harvard, autora também do livro As Organizações Sem Medo, em inglês The Fearless Organization, foi quando a Amy Edmondson, em 1999, divulgou a pesquisa dela de PhD que relacionava a segurança psicológica, que estava diretamente relacionada ao aprendizado contínuo. A capacidade do time, de aprender mais, de desenvolver mais. E aí ficou mais popular ainda quando, em 2016, se eu não me engano, não lembro se é 2015 ou 2016, o Google divulgou o projeto Aristóteles. Eu pesquisava, queria entender o que fazia os times do Google serem times de sucesso. E depois de bastante tempo pesquisando, eles começaram a entender
que o que importava mais era como as pessoas se relacionavam e não quem estava no time. Então a gente tende a pensar que muitas vezes é muito importante a gente criar um time de estrelas, né? Eu costumo fazer uma referência com esporte. Né? Um time de estrelas no esporte, normalmente a gente acha que não tem como perder, que a gente vai ganhar, que a gente vai ter sucesso, porque só tem estrelas. E aí, quando a gente perde, a gente fala, nossa, por que perdeu? Porque a gente não focou em como essas pessoas se relacionam, em como essas pessoas jogam junto, em como essas pessoas trabalham junto. Então o Google ele entendeu que o que importava de fato, o que fazia os times do Google serem times de sucesso, era a forma como as pessoas trabalhavam juntos. E dentre os 5 principais pontos que eles trouxeram, o primeiro ponto deles era a segurança psicológica. Então a gente pode dizer que a Amy Edmondson e o Google, né, têm pesos muito importantes para o desenvolvimento e para a divulgação desse conceito. Né? Mas o conceito vai muito além do que o Google fez, até porque o Google não explicou profundamente o que é segurança psicológica, mas contribuiu muito com a visibilidade do conceito. E no Brasil, esse conceito começou a ficar mais popular ano passado, por causa da pandemia. Então, por causa da pandemia, as pessoas, né, as empresas, os líderes começaram a entender que era preciso sim falar sobre o elefante na sala, que era preciso sim falar sobre o medo, que está instalado em qualquer organização. Não é uma coisa específica de uma, de outra. O medo existe, porque foi o sistema que a gente foi criado de comando e controle que gera pressão e medo. E os líderes entenderam que no momento que a gente estava vivendo em que o medo era interno e externo por causa do coronavírus, a gente precisava falar sobre ele, sobre esse momento de incerteza, sobre como passar por isso, sobre o que as empresas podiam fazer para construir ambientes mais seguros. Então, foi assim que o Brasil, né, as empresas brasileiras, a maioria das empresas brasileiras, vamos falar assim, começaram a se interessar pelo tema. Muito bom. Você falou um ponto lá no início, né, para trazer um pouquinho do conceito de segurança psicológica, trazendo até uma questão do risco, né? Engraçado a gente não falar disso há mais tempo em paralelo à inovação, né? Porque a inovação nada mais é do que se arriscar, né? Então, como é que a gente está garantindo, né, um ambiente seguro o suficiente para as pessoas se sentirem confortáveis para inovar, né? Então, acho que inovação tem relação muito profunda com isso, né? Muito, está diretamente relacionado. A gente fala que sem segurança psicológica, na verdade, não há inovação. E aí você falou uma coisa, né, sobre o risco. Já se fala há algum tempo sobre o risco, sobre essa cultura de erros, né, que a gente precisa arriscar. Só que como você vira para um time que está acostumado com o comando e controle, né, de um dia para o outro fala, não, agora você pode errar. Vamos pensar fora da caixa. Quando a criatividade começou a ficar em alta, né, estimular a criatividade na pessoa, que pensar fora da caixa virou, né, moda. Todo mundo queria pensar fora da caixa. Mas como é que você vai estimular seu time a pensar fora da caixa se as pessoas têm medo? Se elas não se sentem seguras para isso, se elas não são estimuladas a se arriscar, a experimentar, porque elas vão ter medo de errar. E se elas errarem, vai ter alguma consequência. Então, o fundamento para construir inovação, ambientes inovadores, né, culturas criativas, é de fato você ter um ambiente seguro. Do mínimo, desde o mínimo da pessoa poder fazer uma pergunta até se sentir segura para questionar o status quo. Muito bom. A gente está falando aqui, né, para um público, pelo menos em sua grande maioria, é um evento de RH, né? E querendo ou não, em grande parte das empresas, muito provavelmente é o time que vai puxar esse assunto, né? Ainda que seja em forma de conscientização, em forma de comunicação interna, de projeto, de palestras, enfim, tem as suas medidas e ações possíveis para a gente falar de segurança psicológica. Mas o que você recomenda, assim, né, para esses RHs que estão nos ouvindo, uma maneira de tentar entender, né, se o ambiente ele tem uma segurança psicológica ou não, para então propor uma intervenção? Olha, Jéssica, essa pergunta é muito interessante porque ela é muito complexa, né? Quando a gente fala de seres humanos, né? É muito difícil falar, tem um dado aqui que prova que o ambiente é seguro. Não é um dado só, né? É um conjunto de dados e informações, né? Então, o RH e as empresas costumam fazer, por exemplo, pesquisas de clima. Só através de uma pesquisa de clima, você não vai saber se seu ambiente é seguro ou não. Porque muitas vezes o seu colaborador não vai se sentir seguro nem para falar, eu não me sinto seguro aqui, né?
Então, é um resultado que vai ser enviesado. Então, para mim, existe uma combinação entre, né, a pesquisa que gera dados, porque os dados são importantes, a gente precisa ter esse registro e ter, de fato, um overview, né, uma visão de helicóptero sobre o que está acontecendo, mas combinado a isso, é necessária uma pesquisa empática. Ou seja, né, você ir até seu colaborador, fazer uma reunião com ele, one-on-one, né, um para entender como essa pessoa está se sentindo. Né? Quais são os bloqueios e os obstáculos que estão aparecendo no dia a dia de trabalho deles? Né? Como que a gente pode começar a retirar esses obstáculos? E aí, é muito importante que a gente não pergunte: você se sente seguro na empresa? Porque a pessoa vai tender a falar sim, com medo, né, de que a pesquisa não seja sigilosa, porque a gente sabe que as pessoas ainda têm medo disso. Então, fazer perguntas mais diretas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de saúde mental, para medir o índice de saúde das empresas, né? Quantas vezes você levanta para ir ao banheiro? Agora, principalmente que está em casa, né? Quantos breaks você tira? Você tira break? Quando você erra, como a sua equipe reage? Como o seu líder reage? Você se sente ouvido? Suas opiniões são consideradas? Perguntas um pouco mais diretas, que não deem margem, né, para ter essa complexidade do ser humano, né, não sei, é muito relativo, né, porque é relativo. Mas perguntas mais diretas, né, então criar formulários com perguntas mais diretas, combinado com essa conversa one-on-one, essa pesquisa empática para você, de fato, de perto, criar essa conexão com o seu colaborador e entender o que de fato está acontecendo na cultura da empresa. Né? E aí, a gente já tem índices que falam sobre engajamento, a gente já tem índices que falam sobre turnover, a gente já tem índices que falam sobre saúde, que mais? Sobre, né, a evolução do desempenho e a evolução da performance do colaborador. Porém, esses índices, na maioria das vezes, são vistos de forma isolada. E quando a gente fala de cultura de bem-estar, de segurança psicológica, de saúde mental, a gente não está falando de algo isolado. Né? De novo, o ser humano é complexo. Uma cultura é feita de pessoas. Então, você precisa começar a analisar esses índices, né, de formas complementares. Porque eles juntos dizem muita coisa. Né? Então, a gente precisa, né, pensar em cultura de bem-estar como algo estratégico. E para isso, a gente tem que começar a ligar os pontos, né, para entender o que está acontecendo na sua empresa. Um outro índice, né, uma outra informação assim a ser coletada, desenvolvida e olhada, assim, você entende também que é observar, fazer entrevistas, entender um pouco do perfil da liderança, porque querendo ou não, por mais que a organização, como empresa, ela tente entregar um ambiente seguro por N outras questões, a liderança que está ali no dia a dia, né? Grande parte dessas perguntas que você exemplificou tem relação direta com a liderança, né? Então, esse mesmo diagnóstico que pode ser feito com o colaborador, ele também pode ser feito com a liderança? Sem dúvida, você precisa entender o perfil do líder, você precisa também entender quais são as necessidades desse líder, porque ele não está agindo para construir um ambiente seguro, porque ele não está colaborando com isso. Né? A gente está vivendo uma fase de transformação tardia, mas graças a Deus estamos vivendo uma fase de transformação. Então, essa transformação não é feita de um dia para o outro e muitas pessoas tendem a ser resistentes a isso. Então, é fundamental que a liderança compre, de fato, essa transformação. Entenda que, de fato, precisa adaptar o comportamento, as habilidades, né, necessárias, as próprias metas, as próprias regras. Então, o líder precisa ser estudado também, a gente precisa fazer essa pesquisa com o líder, porque o líder é fundamental para essa transformação acontecer, né? Ele tem o dever e o papel de guiar, orientar e agir como exemplo. Né? Eu falo que a transformação ela acontece, né? Cada um pode criar o seu impacto, mas é fundamental que o líder esteja junto, co-construindo, né? Porque é uma pessoa que é referência, né? Que para um time, né? Para as empresas, para os colaboradores, os líderes são referência. Então essa referência tem que agir com exemplo. Como, na sua opinião, a gente pode desenvolver essa liderança para que ela seja uma liderança que promove um ambiente seguro, né? A gente pode falar de skills
existem skills específicas para isso e a gente desenvolve essas skills através de programas, mentoria, coaching, terapia, né? Qual que é a sua recomendação para, na prática, a gente conseguir desenvolver essa liderança para ele promover esse ambiente seguro? Olha, eu não sou psicóloga, mas terapia é sempre fundamental, principalmente quando a gente está falando de um autoconhecimento, né? Então, para a gente começar a desenvolver habilidades do futuro, que a maior parte das habilidades do futuro, até o Fórum Econômico Mundial, né, cita na pesquisa mais recente, que foi do ano passado, que de 10 top skills para 2025, 8 são comportamentos humanos, né? Esqueci? Socioemocionais. São habilidades socioemocionais. Então, assim, a gente está falando de desenvolvimento de comportamento, né? Desenvolvimento de atitudes, desenvolvimento de empatia, ou seja, do olhar, da observação. Então, como a gente desenvolve isso nas pessoas? É a partir de um treinamento? É a partir de uma capacitação? Eu, de fato, acredito que a empresa precisa entender e adotar, né, o mindset, então, né, a forma de pensar do aprendizado contínuo. A gente precisa continuar aprendendo sempre. Às vezes, uma capacitação isolada não tem o mesmo resultado do que uma experiência imersiva. Eu acredito muito no desenvolvimento através das experiências. Por quê? Principalmente quando a gente está falando de empatia, a gente precisa sentir. A gente precisa se colocar em situações, né? A gente está falando de mudar comportamento. Os líderes precisam entender como é esse comportamento no dia a dia. Ou seja, como é isso na prática. A gente não está falando de habilidades, né, que só existem no papel. Não. Empatia, para ela acontecer, ela tem que existir na prática. Né? Pensamento crítico. Como você estimula o pensamento crítico nas pessoas se isso nunca foi estimulado? Como você estimula as pessoas a terem autonomia? É só elas fazerem o que quiser? Não. Né? Como você começa a se adaptar por isso? Então, eu acredito muito não é nem um conceito, na abordagem, né, de desenvolvimento contínuo, através de experiências, através de treinamentos, sim, através de capacitação, sim, mas que seja um aprendizado no dia a dia, né, para que isso tenha um plano de continuidade, não seja algo isolado. Porque é assim que as pessoas vão se desenvolvendo. A gente só muda a cultura no dia a dia, a gente só muda a cultura na prática. E é algo contínuo. Então, o desenvolvimento desse líder também precisa ser contínuo. E aí você pegou aí alguns pontos de aspectos que você acredita, né, que são importantes de serem desenvolvidos, talvez até um por onde começar. Eu vou partir de um pressuposto arriscando aqui, que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo agora não entendem tão bem por onde elas começam a desenvolver essa pauta dentro da mesa estratégica aí da sua organização. Então, eu queria finalizar com você indicando alguns caminhos, né? Então, obviamente, né, não existe receita pronta e eu definitivamente não gosto dessa abordagem de melhores práticas, né? A gente sempre fala de práticas inspiradoras. Então, pensando aí no que você traz de referência, até no teu próprio trabalho, o que você recomenda para quem está nos ouvindo? Por onde começar? Por quais caminhos são, né, fundamentais ali para trazer a pauta para dentro da empresa? Sim. Primeiro, buscar conhecimento, gente. Né? Sempre. Entender que a gente precisa continuar aprendendo. Então, eu ouvi falar aqui sobre segurança psicológica, vamos buscar aprender mais sobre o assunto, entender como isso funciona na prática. Segundo, começar a observar o seu redor. O que está acontecendo? Como as pessoas estão se relacionando? Porque a gente está falando de relação entre as pessoas. Então, como essas pessoas estão trabalhando juntos? E aí é uma observação, né? A gente fala muito sobre escuta ativa, é uma observação ativa, né? Escutar com os olhos, observar os fatos, tentar não julgar, né? Tirar o seu julgamento dos fatos. Como as pessoas estão se relacionando? Nas reuniões, as pessoas estão fazendo perguntas? As pessoas estão contribuindo com opiniões? Então, daí é um ponto já de partida para você começar a olhar e falar, opa, tem alguma coisa que precisa ser mudada, que precisa ser adaptada aqui. E a partir daí, começar a buscar, né, desenvolvimento, planos de desenvolvimento contínuos no dia a dia, que foquem muito na prática, para que os seus líderes e seus colaboradores comecem a desenvolver esse tipo de relação. Porque segurança psicológica nada mais é do que o desenvolvimento de relação entre pessoas. E para isso a gente usa comunicação não violenta, para isso a gente usa empatia, para isso a gente usa pensamento crítico, né? Tá tudo isso. Né? A transformação é feita através da mudança de comportamento,
da mudança de práticas no dia a dia, da mudança de atitude, das atividades. Então, esse conjunto, né, de nomes que ficaram muito famosos na moda, eles não são importantes só porque eles são na moda. Eles são importantes porque eles são relacionados às relações, às pessoas. E as pessoas precisam estar no centro dessa organização, da sua organização e de todas as organizações. Então, primeiro a gente precisa observar como essas pessoas estão, como elas estão se relacionando, porque isso está afetando diretamente seus números. Então, se você quer inovar, se você quer transformar, comece por aí. Comece observando as pessoas, observando as relações, os times, como eles estão se relacionando. Né? Porque se ninguém pergunta numa reunião de onde está vindo o desenvolvimento, se ninguém contribui com uma ideia diferente de onde está vindo a inovação. E aí, a partir daí, começa a fazer seu diagnóstico e construir um plano de desenvolvimento contínuo. Eu acho que isso é um bom começo, não tão simples, né? Mas é, de fato, por onde a gente precisa começar. E querendo ou não, né, dando aqui a minha contribuição, então, no meu entendimento, né, aprendendo aqui com você, é importante a gente ter um processo organizado de observação, não é também observar por observar, né? Então, é ter um nível ali de planejamento até para essa observação por um período, como que ele vai se dar, como que você vai organizar essas anotações, essas observações, não é simplesmente observar, tentar diagnosticar através de outros meios, não só pesquisa de clima, mas o one-on-one, né, entendimento do perfil das lideranças, enfim, outras questões. E se quiser escalar, entender e trazer isso como pauta, eu acho que é começar pela liderança, né, Hannah? Eu acho que, para mim, os dois grandes pilares de escalar qualquer coisa dentro de uma empresa é tecnologia e liderança. Eu acho que são, né, as melhores maneiras de a gente conseguir escalar alguma coisa e trazer essa pauta para capacitar a liderança é super importante também, né? Sem dúvida, assim, a gente precisa deles juntos, né, nesse processo, eles precisam entender o quão importante é essa transformação que parte deles também. E você falou da tecnologia e da liderança, né, a gente precisa também parar de achar que a tecnologia vai substituir o nosso trabalho, porque não vai, ela vai potencializar o nosso trabalho. Então, né, a gente viabilizar, o nosso trabalho vai ser potencializado pela tecnologia, a tecnologia viabiliza muitas melhoras no nosso trabalho. Então, vamos usar isso a nosso favor. Ah, Hannah, empatia e tecnologia não tem nada a ver, não, óbvio que tem a ver. Né? Você consegue olhar as análises de dados de uma forma mais empática, combinando o one-on-one. Então, as coisas se complementam. Né? Então, sim, vamos partir da liderança, né, para que eles de fato entendam na prática o quão importante é essa mudança de comportamento, gente, porque o cenário mudou. O contexto do mercado de trabalho mudou completamente, então não tem mais sentido a gente continuar num sistema que vem desde a Revolução Industrial, que fez sentido durante muito tempo, mas é à custa de quê? Né, de muitos problemas de saúde mental, né, índices enormes de burnout no Brasil. Então a gente precisa começar a mudar, porque o mundo está mudando o tempo inteiro. Então a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona, a forma como os líderes, né, o papel do líder precisa mudar também. Muito bom, Hannah. Muito obrigada pela sua contribuição, pelo seu tempo aqui com a gente. Se quem está aqui nos ouvindo, né, e certamente aprendeu muito com você, quiser continuar trocando essa ideia, né, entendendo aí, talvez até para pedir materiais. Sei que a Hannah é absolutamente cheia de referências aí, muito estudiosa, muito tempo dedicando aí a tese, enfim. Então, para quem quiser continuar esse papo com você, como que te encontra? Tá ótimo. Para quem quiser continuar esse papo comigo, trocar, tirar dúvidas, o meu Instagram é hannahchamon_. Meu LinkedIn é Hannah Chamon. É só me procurar nessas duas redes, que são minhas duas redes principais, que eu vou estar sempre disposta a trocar, a tirar dúvidas também, a pensar em possíveis projetos juntos com as empresas, né? Porque é sempre bom quando a gente vê uma empresa realmente interessada em segurança psicológica, em falar e desenvolver a segurança psicológica dentro das suas organizações. E também o meu projeto, que eu sou co-criadora, o The Mind Factor. Vocês podem procurar no LinkedIn e no Instagram, que a gente está lá falando e praticando, né, como construir culturas de bem-estar na prática, né, como tornar o bem-estar o centro do seu negócio, né, porque como a gente está falando aqui, não é algo isolado, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de mudança de comportamento, então precisa fazer parte da estratégia.
Perfeito, Hanna. Novamente, obrigada. Pessoal, obrigada, né, por estar conosco nesse evento aqui até o final também. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, Hanna. Tchau. Obrigada, Jéssica.